Paz do Senhor a todos, um bom dia. Sejam bem-vindos a mais um devocional aos pés de Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma passagem que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 24 a 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Nessa passagem nós temos uma afirmação feita por Jesus. E Jesus faz essa afirmação logo depois de expelir um demônio de uma pessoa que era muda. Na verdade, nesse trecho nós lemos que o demônio era mudo, ou seja, o demônio não tinha a capacidade de falar. E esse demônio havia se alojado no corpo de uma pessoa, impedindo essa pessoa de falar. Então a pessoa, na verdade, era muda, porque o demônio que habitava nela era mudo. E na medida em que Jesus expulsou esse demônio, a pessoa passou imediatamente a falar. Logo após essa libertação feita por Jesus, ele faz essa advertência, ele faz essa afirmação. Ele diz que quando um demônio sai de uma pessoa, o demônio ele percorre lugares incômodos, áridos. E depois de um tempo ele pensa em voltar, vou voltar para aquela casa, para aquele lugar onde eu habitava. E quando ele volta, se ele encontrar a casa, um lugar limpo, arrumadinho, ornamentado, mas vazio, desocupado, ele volta a habitar naquela pessoa, porém, com um agravante. Ele não volta sozinho. Ele chama outros 7, piores do que ele. De modo que quando ele retorna mais forte. Ele retorna com mais companhia. Ele retorna com apoio. E esse apoio, essa companhia, faz com que a pessoa fique pior do que ela estava antes da primeira vez em que o demônio habitava nela. Bem, dessa afirmação feita por Jesus, a primeira constatação que nós temos e precisamos observar para as nossas vidas, inclusive, é de que o mundo espiritual é real. O mundo espiritual, composto por seres que nós não enxergamos, que normalmente nós não vemos, ele é real. Existem anjos caídos ou demônios, existem espíritos imundos. Essa é uma realidade que, embora não seja possível constatar visualmente, nós podemos constatar, sim, através da análise da vida de pessoas, através de algumas manifestações que tendem a ocorrer, que às vezes ocorrem. Então, o mundo espiritual, ele é real. Embora não seja visível, ele é real e mais, ele interfere nesse mundo nosso, material. As pessoas podem ser, sim, habitação de demônios. E é isso que Jesus está falando. Um demônio pode morar em uma pessoa. Aliás, mais de um demônio pode morar em uma pessoa. Muitos demônios podem habitar dentro de uma única pessoa. Nesse caso, nesse exemplo, Jesus fala de uma pessoa em que teria sido expulso um demônio e tempos depois ele volta com outros 7. Mas nós temos na Bíblia o relato do gadareno endemoniado em que Jesus, ao conversar com os demônios, consegue descobrir que ali habitavam muitos demônios, a ponto de se denominarem legião. Uma legião de demônios.
Tantos demônios que entraram numa manada de mais de 3.000 porcos e fizeram com que essa manada se precipitasse no abismo. Todos habitando dentro de uma única pessoa. Agora, imaginem o quanto que esses seres não conseguem fazer de maldade quando entram dentro de alguém e habitam dentro de uma pessoa. Jesus, como nós vimos aqui, tinha expulsado um demônio mudo. Esse demônio gerou a mudez de uma pessoa. Todo mundo pensando que aquela pessoa tinha uma enfermidade, que aquela pessoa tinha algum problema físico, quando na verdade não era. Era um demônio que estava alojado dentro dela, e à medida em que o demônio foi expulso, aquele sinal exterior da mudez foi embora. Mas e com relação às pessoas que servem de habitação para muitos demônios? Como era o caso do gadareno. O estrago que esses demônios conseguem fazer na vida de uma pessoa assim é inestimável. De fato, eles conseguem destruir a vida daquela pessoa. Eles conseguem impedir aquela pessoa de viver. Eles conseguem trazer enfermidades, eles conseguem trazer perdas irreparáveis. Eles conseguem realmente produzir uma destruição sem tamanho. Então, a par dessa primeira constatação de que o mundo espiritual é real, habitado por anjos e por demônios, por anjos e por espíritos imundos, e que esses espíritos imundos nos veem, a mim e a você, como casa, como habitação, como um lugar em que eles podem se hospedar e permanecer tranquilos, Jesus se apresenta como aquele capaz de libertar a pessoa desse tipo de ocupação. Aquele capaz de retirar esses inquilinos indesejáveis de dentro de alguém. E de fato ele tem poder para isso. De fato ele nos deu o nome dele como cristãos, para que façamos isso em seu nome. Que expulsemos demônios, espíritos imundos da vida de outras pessoas, e essas outras pessoas passem a ter uma vida normal, já não sejam mais escravizadas por esses seres. No entanto, a advertência que Jesus faz aqui é muito séria. Se porventura a pessoa liberta dos demônios, liberta da opressão demoníaca, liberta dessa escravidão feita por demônios, conduzida por demônios, se porventura essa pessoa não se encher, não se ocupar, não deixar que o seu interior seja preenchido e seja ocupado, os demônios voltam e voltam ainda mais fortes e poderosos. E o estado final daquela pessoa é pior do que o estado inicial. Bem, esses espíritos imundos, esses demônios, eles costumam entrar na vida de uma pessoa através de uma porta chamada pecado. O pecado é a porta que se abre. É um convite que se faz para que esse tipo de espírito entre na sua vida e se aloje dentro de você, convidando outros, trazendo outros para fazer companhia a ele. E passem a destruir a sua vida, passem a te amarrar, passem a te algemar. Eles saem da nossa vida por uma ordem dada por Jesus Cristo. E no nome de Jesus, o cristão pode transmitir essa ordem àquele que está aprisionado e fazer a libertação em nome de Jesus. Mas o que é importante é que se a pessoa não mudar de vida, se não houver um arrependimento real, se a pessoa não deixar a vida de pecado, e mais, se ela não crer no nome de Jesus Cristo e não permitir que o Espírito Santo passe a ocupar o lugar
que antes era ocupado pelos demônios, a casa que agora estará arrumada, adornada, ornamentada, decorada, bonita, estará vazia. E estando vazia, os demônios que saíram poderão voltar, poderão reconquistar o seu lugar. Só que dessa vez, eles virão mais fortes. Portanto, não basta que você se livre dos demônios que muitas vezes têm te acompanhado ao longo da sua vida. É necessário que você faça de si mesmo um templo, um lugar de adoração, ocupado pelo Espírito Santo, porque só assim esses demônios não poderão retornar e habitar novamente dentro do seu corpo. Um bom dia a todos, a paz do Senhor.